Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o Projeto Farol, aqui nos Estúdios Planeta, falando de espiritualidade, o nosso programa de todas as terças-feiras, a partir do meio-dia. Estamos aqui ao vivo, meu amigo Eudes Ananda, pilotando a parte técnica. E aí? Bom dia, Wagner, tudo bom? Tudo bom com você, cara? Bem, como foi a palestra lá no Rio, tudo certo? Cara, fiz 4 palestras lá no Rio, cheias, arrecadou bastante alimento lá. Foi a 4ª vez que eu fui ao Rio esse ano. E aí foram 4 palestras em grupo diferente, todas cheias. E eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que estava nas palestras. E Eudes, o pessoal comenta comigo que assiste aqui o Projeto Farol. Escuta lá o programa Viagem Espiritual da rádio. Muita gente assiste, mandar abraço para você também. Eu sei, alguns mandam mensagem lá no Instagram. Você tem que começar a me levar junto com você nas palestras. Olha, pessoal, o Eudes estava aqui. O Valdeci, que já vai falar com vocês, é testemunha. Estava falando com ele dos convites que vêm para viagens, que eu não dou conta nem de São Paulo, que é muita gente, e os outros lugares onde eu vou aqui, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, Salvador, eu não dou conta da quantidade de convites, mas os convites para fora, o mês que vem, eu estarei nos Estados Unidos, em Orlando, Boston e New Jersey, fazendo palestras dentro do conjunto de um congresso. E estava comentando com ele que essa semana veio um convite para Dublin, na Irlanda, porque o ano que vem, mais ou menos em junho, eu estarei novamente em Londres e aí vou dar um pulinho em Dublin, é mais ou menos perto, só que nessa mesma viagem tem vários outros lugares que talvez eu tenha que ir em 6 países em 20 dias, Eudes, que é França, sul da França, Bruxelas na Bélgica, onde eu sempre vou, de lá Colônia na Alemanha, Zurique na Suíça e de lá que eu vou para Inglaterra e Dublin. E também tem convite para o Japão, Eudes. E aí o Eudes estava aqui falando comigo, o Valdeci é testemunha que ele quer que inclua ele no pacote. Eu vou tentar com a galera. Óbvio. Você quer ir para Ilhas Britânicas, Londres, Inglaterra ou quer ir para o Japão? Escolhe. O quê? Tem que ser os dois. Os dois? Lógico. A partir de agora, pra pessoa levar Wagner Borges pra qualquer lugar, o pacote vem com Eudes Ananda junto. Tá bom, aí eu faço a palestra e ele faz o stand-up. Depois aí vai ficar muito legal. Bom, o Valdeci tá aqui, eu já vou chamar ele para conversar. Antes, dicas de livros. Já tem algum tempinho que eu não indico livros. Pessoal, esse livro aqui é muito legal. Acabei de comprar. Chama-se Na Porta do Céu, da editora Cultrix. O autor William Peters, Na Porta do Céu, Cultrix. Esse autor é especialista em acompanhamento de pacientes terminais. Ele acompanhou pessoas que estavam indo embora e ele conta as coisas que ele viu e sentiu. É claro que envolve EQMs, experiência de quase morte. Ele próprio teve uma saída do corpo, ele estava sentado do lado de um paciente terminal, Eudes, e ele cochilou. Quando ele cochilou, ele saiu do corpo. Na hora da saída, ele vê o cara fora do corpo. E o cara se despede dele. Não. E some. Quando ele volta, o cara tinha morrido. O cara estava logo acima do corpo também. O livro, muito bacana, Na Porta do Céu, William Peters, editora Cultrix, aí novinha, acabou de sair. Estou gostando muito desse livro, viu, gente? Quem quer pesquisar coisas aí sobre sensações na hora da morte, vida após a morte e esses temas, vale a pena. O outro livro, eu comprei no aeroporto também, na viagem para o Rio, A Morte na Visão do Espiritismo, da editora Sextante, Alexandre Caldino Neto. Esse livro, o autor é espírita e dentro do contexto espírita ele responde várias perguntas sobre vida após a morte, karma, reencarnação e uma forma de perguntas e respostas. Para ficar bem simplificado, então facilita muito o questionamento e respostas sobre esses temas. E o livro trata desses temas de forma leve, não é aquele livro doutrinário pesado, não. É um livro com abordagem espírita bem light, bem leve, que serve para qualquer um, de qualquer área, tá bom? A Morte na Visão do Espiritismo, editora Sextante, Alexandre Caldino Neto. Bom, Valdeci, obrigado por você ter vindo de novo, cara. Eu que agradeço, Wagner.
oportunidade de estar aqui novamente. Então, hoje, pessoal, pediu o Valdeci para falar um pouquinho de reprogramação mental. Ele vai falar um pouquinho, vocês já podem deixando as perguntas aí de vocês. Pessoal que não foi respondido semana passada, por favor, coloca aí novamente a pergunta. Vou deixar o Valdeci explicar um pouco e aí já vamos abrir as perguntas para vocês mandarem ver aí. O Valdeci falou que tomou guaraná, tomou catuaba, tomou tríbulos terrestres, ginseng. Hoje ele veio pilhado e estava dando uns conselhos aqui para o Eudes. O Eudes contando para ele que está meio fraco, que ele não se sente mais confiante como antigamente. O Valdeci estava falando para ele tomar tríbulos terrestres, que aumenta a testosterona natural. E eu falei para ele, ó, pega um pouquinho de tríbulos, mistura com paçoquinha, põe um Viagra, um Tadalafita, faz um chá e toma. Que aí o corpo inteiro vai ficar endurecido, né, Eudes? Vai ser o shake perfeito para me tomar agora, o shake da academia. Valdeci, vamos lá. Fala para nós, na tua visão, porque muita gente fala desse tema, cada um de um jeito. Na tua visão, o que é a reprogramação mental? Então vamos lá. Reprogramação mental, em 2008 eu desenvolvi a metodologia que eu chamo de reprogramação mental em 10 sessões com PNL e hipnose. Qual foi a ideia? O pressuposto é que o nosso cérebro, a nossa mente, aqui para conceituar o cérebro é instância física, para muitos a mente é só um construto teórico, eu entendo ela como uma contraparte não física. Sim. A nossa mente foi programada um dia. Se ela foi programada, ela pode ser desprogramada e reprogramada. E foi programada como? Nossas crenças, as crenças familiares, as crenças que nós recebemos ou pegamos emprestado das figuras de autoridade. Quando eu estou falando de figura de autoridade, eu estou falando ali pai, mãe, irmãos próximos, tios, avós, professores, patrões, ou mesmo figuras que você admire de fora, que não seja de uma relação tão próxima. Então, as figuras de autoridade elas têm um poder muito forte de gerar um programa mental nas pessoas. E isso é só a gente lembrar, por exemplo, num contexto religioso, o Jim Jones, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Sim. Então, aquilo foi um processo de lavagem cerebral coletiva, um transe negativo coletivo. E aí é para a gente pensar, será que a gente não vive mais ou menos nisso em relação a essas dicotomias, maniqueísmos, política, religião? Isso. São programas, alguém vem... Hoje, se você vem aqui para alguém que é cristão, que se intitula cristão, eu gosto de falar disso porque se intitula, porque nem Jesus era cristão, tá? O cristianismo não existia enquanto Jesus estava aqui. Isso, quem criou o cristianismo é Paulo de Tarso. E quem criou o catolicismo é Constantino. Então, até Paulo de Tarso não existia cristianismo. Ele que começa a criar também, inclusive, a visão do Jesus Salvador, que também não existia na Bíblia, tá? Ele começa a criar depois. Mas veja que a gente vai sendo alimentado desses programas. Isso, como os memes, quanto mais repetido tem uma coisa que as pessoas falam, que é bem do senso comum, e é verdade, que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Por que ela se torna verdade? Porque vai reforçando aquele caminho neural. Se você mente para você mesmo, você mente muitas vezes para si mesmo, você já começa a dar uma resposta como se aquilo fosse verdade. Se colocasse você num polígrafo lá, o famoso detetor de mentira, não vai titubear em nada. Você está falando uma coisa que você já sabe de cor e salteado. Você vem repetindo isso e se condicionando há um tempão. Então você começa a acreditar nisso. Aí a questão das falsas memórias e um monte de coisa. Uma falsa memória, e aí, é verdade ou é mentira? Você acredita que foi dessa forma. Então muitos traumas vêm exatamente disso. Então os nossos programas mentais, por exemplo, vida intrauterina. Na vida intrauterina, eu falo que paradoxalmente é o lugar mais seguro, um dos lugares mais seguros que nós conhecemos. Tanto que quando você se sente perdido, desolado, a pessoa vai lá e senta encolhido em posição fetal. Que eu digo que isso é uma âncora postural da vida intrauterina para tentar resgatar aquele conforto. Mas ao mesmo tempo na vida intrauterina você tá frágil, sensibilizado, como se fosse uma esponjinha absorvendo programas. Vamos lá, programas da mãe. Qualquer coisa que a mãe ou as pessoas do entorno digam, o feto, o bebê, o embrião, ele vai absorver como se for dele. E vira um programa que fica repetindo depois. Imagina a mãe que cai
e tem um quase aborto. Ele absorve isso também. Agora vamos imaginar uma coisinha aqui muito interessante. Lá na vida intrauterina ele se sente preso. Às vezes também um caso de uma mãe que aperta a barriga porque não quer que a gravidez apareça. E nesse momento ele solta um gatilho, dispara um gatilho de uma encarnação passada onde ele foi amarrado, onde ele ficou preso num calabouço, numa masmorra. Então muitos casos de síndrome do pânico que eu tratei, alguns dos links estavam na vida intrauterina e outros nessas situações parecidas que eu te falei. Escuta, e pegando um gancho no que você está falando, Valdeci, por exemplo, no caso de uma gravidez, em que a mãe não queria, foi pega de surpresa, acontece muito, mas ela começa a responder negativamente à situação. O fato está ali. Ela está grávida e ela começa a injetar pensamento negativo em relação à criança. Tipo, maldito, eu não gosto de você, por que você veio? Por que Deus me puniu com essa gravidez? Ela começa a criar um clima e, é claro, o espírito dentro ali daquele corpo em formação começa a registrar uma animosidade da mãe antes que ele venha a sair do útero. Isso pode causar traumas que depois vão se refletir lá na vida na frente com esse processo negativo quando ela estava intrauterina? Pode não, vão causar. São raros os encarnantes que entram blindados na vida intrauterina. Na maior parte das vezes, quando a gente faz o processo de regressão à vida intrauterina, pela narrativa que você dá quando nós exploramos, eu tenho mais ou menos como te prever, te dizer como foi a sua vida. Eu não vou poder prever fatos, mas vou dizer como você passou a vida inteira. Por exemplo, essa criança que foi rejeitada, ou que o pai não quer, ou que a mãe não quer, o pai, eu queria um menino, é uma menina. Ele vai passar a vida inteira sendo uma pessoa tentando agradar as outras pessoas, se sentindo deslocado. Como eu disse, são raros aqueles que já entram por algum mérito espiritual, já tem lá no karma dela, ou na ficha, no contrato, né, que alguém falou, passa uma blindagem aí, para ele não ser afetado por isso. Mas isso é mérito. A maior parte de nós aqui não tem tanto mérito assim, né? Acho que é quase nunca a gente chega com mérito, né? Agora, tem os casos também diferentes, Wagner, que é os abortos espontâneos que a mãe fica carregando culpa. E geralmente, muitas vezes, é o próprio reencarnante que está provocando o aborto. Quando é espontâneo. Isso, mas a própria ciência já reconhece isso. Já diz, eu tenho um dos cursos que eu fiz, é uma imersão só de vida intrauterina, que é gravado, onde eu vou mostrando todo o passo a passo de psicologia pré-natal e perinatal, que é do momento do parto. E hoje os estudiosos, especialistas já admitem que algumas enzimas que vão segurar a gravidez, a gestação, são produzidas pelo próprio bebê, pelo próprio feto. Então, isso casa com aquela ideia do eu não quero nascer. E ele começa a segurar, e aí é o natimorto, é o aborto que acontece. Isso aí relativo, às vezes, a problema de vidas anteriores com a mãe, em outra condição. Em outra condição, e às vezes a própria revolta só do indivíduo. A gente falou de vida intrauterina, mas essa repulsa, geralmente ela não acontece já diretamente na vida intrauterina, ali é a consolidação, ela começa antes. Na nossa técnica de reprogramação mental, tem uma técnica que é regressão na linha do tempo, que é uma regressão em pé, supostamente acordado, um transe desperto, e a pessoa vai andando de costa. Sim. E anterior ao parto, nós vamos para um momento que eu chamo de metafórico, teórico, que é o encontro pré-concepção, onde estão ali pelo menos 4 seres. Um mentor, o encarnante, o pai e a mãe. Independente de querer ou não. Esse momento é o momento que esse encarnante ele é apresentado, ou que esse mentor diz, olha, ele vai nascer. E aí, desse momento, fica uma impressão no encarnante. E essa impressão pode ser, eu fui rejeitado, eu não quero. Ou ele mesmo, por qualquer motivo, não quero, mesmo que o pai e a mãe estejam ali de braço aberto, falando, não quero nascer, eu não quero voltar. E eu vi muito isso, Valdeci, nas saídas do corpo. O casal lá fora, conversando com a pessoa que viria a ser o filho tempos depois, e um mentor tentando gerenciar o clima. Balancear o clima, né? Porque mentor é gerenciador de crise das pessoas. E esse casal estava fora do corpo, voltava, não lembrava nada e sequer sabia que ia engravidar, mas já estava tudo acertado do lado de lá para cá.
Então, mas veja, interessante, essa técnica, ela me surgiu o seguinte, eu estava participando de um curso de um médico e hipnoterapeuta aqui do Brasil que já desencarnou, e naquele dia, o grupinho de pessoas que eu estava ali dentro eu era participante, eu não era ministrante do curso, eu fazendo uma técnica de linha do tempo, a moça que eu estava conduzindo, uma psicóloga, eu não era formado ainda, né? Ela chegou até o parto, não aparecia o problema. Quando eu peço para ela dar um passo atrás, ela vai parar nesse momento. E ali nós fizemos toda a negociação, acertamos. Eu falei, que interessante. Só que naquela mesma semana, o universo queria me contar uma história. Naquela mesma semana, na minha clínica, aí eu recebi uma pessoa que quando eu comecei a fazer o processo, ela foi parar no mesmo ponto, na pré-concepção. Eu falei, pera lá, o universo está querendo me contar uma história, eu tenho que ser um pouquinho inteligente. A partir dali eu comecei a incorporar esse momento espontaneamente, já dando uma sugestão para a pessoa ir até lá. Porque é o momento do primeiro significado. Eu já tive essa felicidade de ver isso num transe, de ver um momento que eu pedia para os meus pais, que eu conversava com eles, o momento da minha volta. Legal. E é um negócio forte mesmo. E outra coisa, em contrapartida do que a gente falou, da mãe ou do pai não querer, em contrapartida, o casal feliz com aquilo, recebendo bem, a mãe fala, puxa, que legal. Isso também ajuda o cara que está encarnando, né? Ajuda porque ele está sendo respaldado. Ele está sendo respaldado, ele começa a absorver coisas boas. Mas mesmo assim, a mãe ainda acaba sendo refém de todo o nosso sistema. Porque imagine a mãe que recebe uma notícia da morte de um parente, ou de um outro parente que está com uma doença muito forte, ou de uma crise financeira. E a criança está recebendo isso também, do tipo, nossa, está chegando mais alguém e a gente não tem dinheiro nem para a gente se alimentar, para a gente se manter. Como é que a gente vai manter essa criança? E aí começa a gerar crença de escassez também nesse reencarnante. Porque essa pessoa adiante, ela vai viver a vida inteira como se sempre tivesse ali com medo de faltar alguma coisa. Sim. Porque para ela tá faltando. Inclusive as questões, eu falo para os terapeutas, muita questão ligada à obesidade está numa programação metabólica. Os nutricionistas chamam exatamente com esse nome, de programação metabólica. Dependendo de como o feto ele interpreta aquilo que a mãe passou. Se a mãe comeu muito, ou se ela teve, às vezes o indivíduo pode comer bastante porque a mãe comeu muito, ou o contrário, porque a mãe teve privação. Também. Então ele interpreta do que vai faltar. Então preciso me resguardar. Valdeci, o Eudes está tomando bomba, cara. Ele tá ficando bombadinho ali, dá pra olhar. Quem olha um ano atrás dos programas e olha agora, ele diz que tá malhando, mas eu tenho informações secretas de que ele tá tomando aditivo. Será que a mãe dele pensou, cara, quando ele tava ali dentro? Ele tá compensando agora. O que você acha, hein, Eudes? Eu acho que eu não tô tomando nada, mas talvez eu... não tô brincando, não começa não. É melhor você não falar mais nada que você vai se enroscar, cara. Valdeci estava falando, lembrou bem do caso do Jim Jones, em 1978, Sim. Levou um monte de gente por motivação religiosa ao suicídio. Sim. Tivemos depois nos Estados Unidos aquele pessoal do cometa Heaven's Gates, Sim. Que o líder lá disse que quando passasse o cometa, se eles se matassem, eles seriam levados. E o pessoal entrou... Pode ter sido, né? Levado, né? O que acontece? Fanatismo. Esse fanatismo religioso já é conhecido. Sim. Fundamentalismo pode levar à loucura, suicídio coletivo, histeria coletiva. Isso também se aplica em outras áreas. Eu queria que você comentasse. Porque dentro da parte religiosa, e isso no Oriente ou no Ocidente é uma coisa da humanidade, dentro da área, por exemplo, esportiva, tá? Um torcedor fanático que às vezes quer matar o outro, ou dentro da área da política. Então, mas... Existem esses mesmos conteúdos que não são religiosos, mas o fundamentalismo também está ali, tanto no esporte quanto na política, né? Sim, mas veja que interessante, né? O indivíduo ele acha que o time dele é tão bom, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, você é botafoguense, né? Vamos fazer de conta que eu seja flamenguista e eu falo pra você que todo botafoguense tem que morrer. Ué, mas o Flamengo vai ganhar de quem? O meu time só pode ser o melhor comparado com outro time. Ele vai ter que enfrentar alguém. Se eu matar todo mundo que meu time enfrenta,
Você Ninguém não mais quer- vai jogar futebol. Exatamente. Então o indivíduo ele não pensa nem nas consequências daquilo que ele faz. Mas vamos pensar de forma reencarnatória também. Como é que agem os soldados? Tem dois indivíduos que, ou muito mais que dois, né? Mas vamos falar de dois principais que se conhecem e não se matam, e vai um monte de gente que não se conhece e vai se matar. Não é assim que acontece nas torcidas? Eu vou lá que eu vou matar pelo meu time. Mas o jogador mesmo, ele se o outro time me chamar para ganhar o dobro, eu vou. Certo? É verdade. Isso, o dirigente é a mesma coisa. Então esse daqui já entendeu que está se profissionalizando. O outro não, diz que está indo pelo amor da camisa, não, que eu sou roxo até morrer. Eu tive um dos casos de regressão que eu fiz, curiosamente foi nessa técnica de regressão na linha do tempo. O rapaz, quando ele chegou na cena que a gente chama de cena núcleo, de toda a frustração de algumas coisas que ele tinha, ele falou: nossa, eu sou criança. A gente é criado tudo pra guerra. A gente é criado pra guerra. A gente tá tudo animado. Ele tava animado, devia ter uns 16 para 17 anos, aí chegou a primeira batalha. Nós somos invencíveis. Na cabeça. Porque não tinham guerreado nenhuma vez, tá? Aí chega na primeira batalha, morreu ele e um monte de amigos. Ele ficou numa decepção tão grande, a frustração, que você via na cara dele hoje isso. Do tipo, mentiram pra mim. Mentiram pra mim. Ou seja, disseram que a gente era invencível. Disseram que a gente estava defendendo Deus, por exemplo. Disseram que Deus... Mas Deus está mandando matar alguém? Entendeu? Tem gente que quando eu falo dessas coisas de fundamentalismo, o pessoal fala: não, mas é que naquela época da Bíblia não dava para governar sem ter guerra. Eu falo, é sempre a mesma história. É o dividir para conquistar. Se eu divido, eu crio um nicho, eu crio um gueto, um grupo, onde ali eu sou Deus. E aqui o que eu disser vai ser a ordem. Então isso vai continuar acontecendo. Essas questões de guerra, pouca gente sabe, mas a maioridade penal no Oriente Médio, tem países que a maioridade penal é de 6 anos de idade. Por que 6 anos de idade? Porque no momento que o indivíduo já tem força para puxar o gatilho e apoiar um rifle no ombro, ele já está pronto para a vida. E por que lá tem a poligamia também? Porque o indivíduo, lá o homem é descartável, o macho é descartável. Ele é criado para a guerra. Então se não tiver um homem, não tiver várias mulheres, aquilo lá já teria acabado, não teria nem chegado no ano 2000. E a gente fala de fundamentalismo. Eu não gosto de mexer com a crença dos outros, porque o negócio é muito louco, Wagner. Veja assim, Terra Santa. De quando Jesus pisou lá até hoje, nunca teve um minuto de paz. É santa como? Entendeu? Então a gente tem que começar a refletir essas coisas. Sair dos fundamentalismos. Porque eu falo que o grande mal do espírito é que ele não lê Kardec de verdade, o umbandista não ouve o que os mentores dizem, o que se diz cristão não olha o que Jesus disse de verdade também, fica inventando um monte de coisa e vai lá fazer diferente. Valdeci, o Eudes está apavorado ali porque ele é corintiano, cara. E sábado tem Botafogo e Corinthians, 9 da noite, no Rio de Janeiro. Mas nós vai amassar. Tá. E você falou de Flamengo e Botafogo, foi 2-0 no primeiro turno e 4-1 no segundo. Aí não tem medo nenhum de Flamengo. Não tem medo. Agora, seguinte, pegando, a gente falou da parte religiosa, fundamentalismo, claro, parte esportiva. E na política, Valdeci? A mesma coisa. Hoje, você vê que tem vários médiuns confiáveis chegaram a comentar disso, que muitos políticos da Revolução Francesa estão reencarnados no Brasil. E muitos estão perdendo a cabeça como perderam, só que hoje não é literalmente, né? Uhum. Hoje é metaforicamente. Mas continuam cometendo os mesmos erros. Eu acho que até uma coisa para se pensar quando se fala na reencarnação, que fala, hoje nessa eu sou médico, na outra você é advogado, na outra você é pintor, na outra você é jogador de futebol. Eu não acredito nisso. Não pelo que eu vi, inclusive no meu caso, do que eu pude acessar e de outros que eu pude perceber. A gente vai seguindo uma linha, porque senão não me aperfeiçoou em nada. Então esse cara que era político, ele amanhã, não adianta você falar, mas ele roubou dinheiro, ele fez isso, fez aquilo, e agora ele vai ser político de novo? Não, ele nasce lá no meio da Rocinha, do Vidigal, de Heliópolis, de Paraisópolis, ou de qualquer comunidade que seja, ele vira líder comunitário, daqui a pouco ele está lá, ele é prefeito, ele é governador, é presidente. Ele sabe o caminho, então ele vai chegar de novo. A questão é, o que ele aprendeu de uma encarnação para outra?
O que ele aprendeu? Mas a questão do partidarismo é sempre assim. Eu nasço negro, eu brigo contra os brancos. Eu nasço branco, eu vou brigar contra os negros. Se eu nasci oriental, eu vou achar que os ocidentais são ruins. E vice-versa. Será? Eu já tive um caso também nessa mesma técnica. Isso foi lá num curso em Salvador, a senhora negra. Ela, na linha do tempo, ela via uma situação, quando ela foi para a cena núcleo, ela teria sido uma senhora de escravos, uma senhora de engenho, escravagista. E o momento simbólico que a gente faz nessa técnica é o eu do presente vai levar os recursos, amor, gratidão, segurança, alegria, vitória, para aquele eu do passado, de onde gerou o trauma. Sabe o que o eu do passado disse para ela? Eu não quero nada de uma negra. Eu não aceito nada de uma negra. Aí o pessoal que estava comigo, que era um dos meus filhos, Vinícius, e um outro terapeuta, ele falou, cara, primeiro caso que eu vi de racismo, de autorracismo. Autorracismo. Eu falei, que você viu, foi bem dito. Porque geralmente as pessoas sofrem por isso. Porque hoje eu estou no conflito daquilo que eu fui. Minhas vidas passadas estão presentes. O problema do passado é que ele não passa. Sim. Ele vai continuar aqui. Eu sou a síntese de tudo isso. Então, quanto mais eu equilibrar essa síntese, mais chance eu tenho de sair daqui com algum crédito positivo, ou pelo menos zerado, né? Pelo menos com a conta... Um estudo de reencarnação, ele liquidaria o racismo naturalmente, porque uma pessoa estudando reencarnação, ela sabe das várias possibilidades. E embora eu tenha conhecido muitas vezes estudante espiritual que estudava reencarnação era racista, ele não entendeu nada, porque o conceito de reencarnação, e eu não estou falando de determinismo ou algo religioso, Sim. ele era para liquidar o conceito de racismo de qualquer um que estudasse a parte espiritual, porque como não existe raças, né? Não existe almas. raças, existem espíritos encaixados em corpos com pigmentação de pele diferente, pronto. Mas o pessoal se embola muito nisso. Ô Eudes, vamos aproveitar, já, porque senão não vai dar tempo de novo. Ficar eu conversando com o Valdeci, vai conversar 2 horas aqui e não vai ter. Que tem assunto aí, os dois juntos. Tem assunto. Né? E outra coisa, Valdeci. Pessoal, o Valdeci também, ele durante muito tempo trabalhou na Umbanda, ele conhece bem a Umbanda. Mais pra frente, daqui uns 2 meses ou 3, vou te trazer para você falar de Umbanda também, que você conhece bem essa parte. Eu gostaria de falar de uma visão esotérica e cabalística, mas ligada de forma bem popular, porque isso, legal. não elitista. Não então elitista. Tá, a gente vai combinar. Eudes, certo. Vamos lá? Certo, eu vou pegar lá da primeira e vou vir descendo. Posso fazer um parênteses? Aproveitar o Alexandre Couto. Couto mandou um abraço para você. Ele teve ontem lá no nosso espaço, na clínica. Disse que está sempre nas lives. E eu vi que no começo aí foi o Carlos Alberto, que participou comigo do templo do mestre Araniara, Ogum Beira-Mar, lá no Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Mandou um abraço. É a linha do abraço, Rivas Neto, né? Da linha da Umbanda Esotérica. Porque a Umbanda Esotérica existem 2 linhas a priori. Uma do Matt Silva, www da Matt Silva, e outra do Roger Ferrodi. Tá. Você sabe que era carioca, né? O Matt Silva, eu tinha 16 anos, cara, em 1977 para 78. Eu comprei aquele livro dele, Umbanda e o Poder da Mediunidade. Conheço. E lá tem um dos capítulos que ele sai do corpo com o Exu, cara. Sim. Numa viagem astral no Umbral. É que ele conta uma história lá nas cavernas do Umbral. Isso. E que tem uma entidade feminina que vai mostrando para ele os reinos do bruxedo. Ah, que legal. A gente vai falar disso daqui uns 2 meses. A gente combina pra você vir falar desse aspecto. Bora lá. Vai ser legal. Eudes, vamos lá? Boa, eu vou indo da primeira e vou ir descendo e aí nós vamos indo. A primeira é da Rose. Antes de tudo, queria lembrar que na descrição e fixado nos comentários tá todos os contatos do Valdeci, tudo bem? Então já é só na descrição e nos comentários é só dar um clique aí que você cai no Valdeci, site, números. Você acha que o Eudes tem jeito, né? Tem. Pode reprogramar? Tem. A gente tá aqui, todo mundo que tá encarnado consegue ser reprogramado. Sabe o que é isso? Que isso? A mãe dele ligou pra mim e falou assim, vê se tem jeito. Eu falei, vou perguntar pro Valdeci, porque eu não dou jeito. Tem que ser outra pessoa. Eu tô mais ajeitado do que nunca. A Rosiane Ferreira pergunta, estou ansiosa para o programa. Estou fazendo afirmações positivas porque elas ajudam a mudar a minha mente. Isso realmente reprograma a minha própria mente? Grata por tudo. Sim, vamos lá. Vamos pensar em nós em 3 instâncias. Física, ou seja, vamos falar do mental, do emocional e do instintivo físico.
uma reprogramação por afirmações, ela pode tanto atingir o mental, o emocional, dependendo de como eu profira isso, mas eu vou ter que agir também. Então eu falo que um dos grandes mestres disso foi Napoleão Hill. Napoleão Hill, que foi o cara que estudou a ciência do sucesso, ele fazia todo um processo através de afirmações, da reprogramação em nível mental. Hoje a programação neurolinguística faz isso de forma mais efetiva, atuando também no emocional, onde eu modelo a estratégia emocional disso, onde eu gero e resgato emoções. Por exemplo, se você quer estar pensando num desempenho X, Rosiane, você relembra outras situações nas quais você sentiu algo que você quer sentir nessas situações agora. Então você emparelha esses estímulos. Geralmente nós fazemos até um processo de ancoragem, um gesto. O cérebro ele emparelha o tempo todo, ele associa o tempo todo. Se eu fizer um gesto enquanto eu estou chorando, toda vez que eu fizer aquele gesto, meu cérebro entende que é a hora de chorar. Sim. Então o cérebro, eu falo que ele é um gênio burro. Ele é totalmente programável. Então se eu conseguir perceber como eu estava naquela época, naqueles momentos bons, e resgatar isso, eu vou sobrepondo sempre nas situações que eu quero. Tá, legal. Você falou do Napoleão Hill. Eu também, bem jovem, li os livros dele. E o outro cara lá, que era o Prentice Mulford, Sim. que a editora Pensamento lançou também. Eu tinha 17, 18 anos, estava lendo isso aí tudo também já na época. Que são livros assim, que trouxeram um positivismo. Sim. Não é nada dessa onda moderna, principalmente na internet. É coisa de décadas atrás, em que era material assim de concentração, firmeza mental. Ajudou muita gente a literatura dele. Sim, não, né? e ele realmente, ele provou que funcionava, né? O Napoleão Hill veio de família pobre. Ele estudou 16 mil pessoas ricas, desses 16 mil ricos, 1.000 eram milionários, dos 1.000 milionários, 500, ou seja, metade, tinham tudo que o ser humano quer ter. É o que no coaching o pessoal chama de roda da vida, equilibrada. Tinha espiritualidade, bons relacionamentos, lazer, diversão, saúde. Eles cuidavam de tudo. Então, os caras que ele estudou foram os 500 melhores. Então, ele modelou esses 500 melhores, mas modelou em nível mental. A PNL ensinou a gente a fazer isso em nível emocional e físico também, que acaba potencializando tudo. Vamos lá, Eudes. Boa! A próxima pergunta é para Daniela. Ela manda: Oi, uma vez ouvi de uma pessoa que fez uso de ayahuasca que existem seres que implantam chips do bem nos nossos chakras para evolução. Existe isso? Nunca encontrei nada sobre. Olha, Daniela, já avançando a resposta do Valdeci, eu já comentei sobre isso aqui no programa, de que tem mentores que criam artefatos energéticos que inserem nos chakras da pessoa para um desenvolvimento ou uma conexão espiritual melhor. Já falamos sobre isso aqui uma vez, Eudes, tá? É que o pessoal, quando fala de implante, vai logo com o chip negativo, né, Valdeci? Te enfiaram um chip. Tem, mas tem artefatos energéticos plasmados extrafisicamente por guias espirituais para desenvolvimento, cura e ativação do chakra. Só para pontuar. Agora, sua visão, Valdeci. Então, mas é exatamente isso. É como magia. Magia não é boa nem ruim. Ela é neutra. É como eletricidade. Eletricidade, se você ligar o micro-ondas, é calor. Se você ligar a geladeira, é frio. Então, veja, se a tecnologia espiritual consegue produzir um chip para gerar comandos, um chip ruim, para a pessoa que o chip não é ruim, o programa é que é ruim. Sim. Por que o plano astral superior também não faz a mesma coisa? Sim. Na verdade faz. Um dos sintomas de chip que eu tenho encontrado, eu aprendi isso com os caboclos e pretos velhos, tá, gente? É justamente pensamentos recorrentes, repetitivos. Isso, exatamente. Ficam bombardeando a pessoa. Também é monoideísmo, cara. Isso, fica num monoideísmo. padrão de looping mental na mesma coisa. Na mesma coisa. Exatamente. E geralmente o lugar preferido aqui, a base da nuca. Base da nuca, também acho isso. É a base da nuca. Então, geralmente, eu tive a felicidade de ver uma entidade mentor, algumas vezes ela atuando, às vezes eu estava até consciente, não estava nem incorporado, e percebi os comandos e ela fazendo o processo. Eu falei, eu entendi como é que tira. É assim, agora já entendi, já sei como é que faz. E isso dá para se aprender, mas é mais frequente do que a gente pensa, mas a porta é sempre aquela que Jesus dizia, né? O orar e vigiar, e não tem nada a ver com ajoelhar o tempo todo, é você vigiar, não deixar brechas para que não aconteça. E o orar e vigiar, o orar é a sintonia mais alta, sim,
E o vigiar é a si mesmo, A si não mesmo. a vida do outro. Né? Ressonância. É ressonância. E outra, o pessoal exagera com chips negativos. Você entra, você tá todo chipado, a pessoa nem te olhou, é fanatismo, cara. Todo Tem um monte de grupo que faz isso. Que tem, a gente sabe. Sim. Mas, vários casos, eu costumo brincar, o obsessor, em lugar de instalar um chip, ele vê que a pessoa é tão fácil de ser seduzida ou jogar um clima, não precisa chip nenhum, uma mente sobre a outra já resolve, mas em alguns casos sim. Só que o pessoal exagera. Eu vi gente falar, a humanidade inteira tá chipada. Pô, tá de sacanagem, cara. Cada caso é um caso, tem caso de chip e outros não. Sim. E tem esse outro lado positivo. Também vi um mentor colocar um chip no chakra coronário para ampliar A visão, o coronário. E aí a pessoa ir num grupo e dizer que ela estava com o chip do mal. Tem muita falta de informação nessa Eu conheço área. espiritualista sério que falou que quando foi fazer tipo uma ressonância, viram algumas coisas, meio uns cristais, que não era apatita, né? Viram lá e falaram. A ciência não sabia explicar o que era. Espiritualmente falaram que ali era um reflexo do chip astral, mas chip positivo. Positivo. Então não tem só o negativo. Agora, você quer ver? Você falou o negócio, já que a gente falou da Umbanda, tem uma coisa na mística quando se fala de Exu, que eu já falei que Exu é Shiva, né? Um dia a gente ainda fala sobre isso. Um dia a gente fala sobre isso aqui. Mas veja, na ritualística o pessoal pega ao pé da letra algumas coisas e falam que tem que despachar Exu primeiro, senão ele vai atrapalhar. Um dia um guardião que me assiste ele falou, não precisa de ninguém para atrapalhar vocês. Exatamente. Você atrapalha sozinho. Eu brinco com isso, cara. Tem já caso, são atrapalhados. O obsessor olha para a pessoa e fala, não preciso fazer nada. Ela mesmo faz o serviço para mim. Que é auto-obsessão, cara. Tô perdendo o emprego, né? Exato. Tô perdendo o emprego. Vamos lá, Ildes. Boa. A Isabel, ela pergunta sobre o momento que você estava falando sobre a questão uterina, que é quando a mãe perdeu a criança já formada, deixou da hora de nascer, também seria o indivíduo também que escolhe fazer isso? Isso aí, cada caso é um caso, viu? Porque ele citou uma situação. Mas cada caso é um caso. Tem várias possibilidades aí, né, Valdeci? Sim. Não, a gente não pode generalizar, porque a gente não sabe os fatores que influenciaram. Agora, uma outra informação que eu posso passar é o seguinte. Hoje, muitos especialistas falam que chega a 40% das gestações serem gemelares. Ou seja, 40%. 4 em cada 10, a gestação original é de gêmeos. E às vezes a mãe fala, nossa, ontem eu passei mal, tive um sangramento, pensei que eu tinha perdido o bebê. Ela perdeu um e o outro ficou. Então isso acontece muito. Então alguns autores divergem, falam de 40% até 10%. Mas isso acontece também. Agora, uma das síndromes de vida intrauterina que acontece é a pessoa que perdeu alguém que estava ali junto, tem uma sensação de falta, como se sempre tem um vazio que ela não sabe como preencher. E a sensação de fragilidade. Então, às vezes, ela passa a vida inteira. Eu já atendi uma médica que ela queria abandonar tudo, pensou em suicídio, e ela tinha um irmão que tinha morrido no útero, tinha perdido. E quando a gente faz o repasse ressignificando na vida intrauterina, ela percebeu, falou, ele está aqui na minha esquerda, ele está aqui o tempo todo. E fizemos toda a reconciliação, o resgate, porque a pessoa que fica numa grande tragédia, ela sempre se sente devedora. Como, por que que o outro foi e não eu? Por que que eu fiquei? Como se ela estivesse usurpando alguma coisa de alguém. Vamos lá, Ildes. Boa. Inclusive... não foi, né? A gente vai falar até amanhã cedo, né? Ô, Ildes, aqui, quando chegar a um certo ponto, que você vê, tem que parar as perguntas, porque senão não dá tempo, senão fica o tempo inteiro, tá? Fechou. Você regula aí pra gente. Então, ó, a próxima pergunta é da Jane Pacheco, que ela manda o seguinte: bom dia. Percebi um padrão nos meus relacionamentos. As pessoas tentam me controlar. Agora entendi que estou permitindo esse controle, pois não me permito viver. Como posso mudar isso? Falo eu, então vamos lá. Eu falei no outro programa, psicologicamente, Giane, todo poder é autoconcedido. Ninguém tem poder sobre mim a menos que eu conceda, psicologicamente. O Wagner me estressa. Não, como é que eu me permito me estressar com as coisas que ele fala? Entendeu? Então as pessoas têm a mania de terceirizar, colocar na conta do outro. É ele que me estressa, é ele que me faz me sentir mal. Não, eu não vou me dar o gostinho de me sentir mal porque você quer que eu me sinta mal. Exato. Agora, do que você está fugindo? Se a gente for pensar aqui, do que você foge de verdade? O que tem de bom em alimentar esse padrão?
Porque qualquer padrão que a gente alimente, alguma coisa de bom, mesmo que seja ruim um padrão, parece conflitante quando eu falo de bom, tá? Mas dentro de uma dor, qualquer dor que seja, existe uma zona de conforto. Que aqui dói, eu sei como dói, que horas dói. Agora, fora dessa zona de conforto, pode ser algo que doa muito menos, mas eu não sei como é que vai ser. Então, por outro lado, é a mania do controle também. Eu quero ter algo que esteja sob o meu controle. Legal. E eu fiz reprogramação mental por mim mesmo. Quando a gente começou o programa aqui, lá eu vem. chegava aqui, Lá vem. ele chegava antes, chegava que tava tocando funk no estúdio, cara. Tinha que blindar, né? Aí eu desliga esse negócio, dá um passe nele, um passe aqui. Aí eu notei que ele estava me estressando, né? Aí eu falei, eu não vou dar o poder para ele. Aí eu já vinha preparado, eu falei, vou encontrar ele lá, tocando funk, mas é questão de tempo, para ele vendo o conteúdo do programa, o pessoal que vai lá, ele mesmo. Aí eu comecei a chegar aqui, ele estava escutando o Charme, música romântica, ele foi mudando. Tá entendendo a mudança? Tá aí o funk eu coloco só passo, quando ele sai. Chegar aqui e encontrar Pink Floyd tocando de fundo, ou Yes, ou Rush, é o próximo passo. Aí eu preciso da sua ajuda para reprogramar Vamos ele. de pouco em pouco, né? De pouco. Porque a minha estratégia é a seguinte, eu chego escutando funk, paro o funk, espero ele chegar e deixa que qualquer música... Deixa a música clássica. Ele sai, eu coloco funk de novo. Mas ele pensa que eu não sei disso. Mas não colocando aqui no estúdio tá bom. Vamos lá. Tá. O Fábio Macedo pergunta: grávida de 7 a 8 meses, minha mãe tropeçou numa construção e caiu de barriga, grávida de mim. E quase fui abortado. A obstetra me salvou com um antiabortivo. Quais as consequências isso pode ter para mim? Então, qual o nome dela? É do Fábio Macedo. Fábio. Fábio, veja, a gente teria que fazer uma exploração para ver que consequências. Porque a sua mente vai mostrar se isso teve algum resultado direto. Entendeu? Mas com certeza tem algum resultado. Porque é um choque, é um trauma. Já existem estudos que mostram que simplesmente de entrar uma briga de 1 minuto deixa a pessoa ali, o bebê, desequilibrado por, às vezes, um dia inteiro. Às vezes, 1 minuto. Então, é comum em processo de regressão de vida intrauterina o bebê relatar a discussão do pai com a mãe. Olha, que interessante isso. E às vezes, não, detalhe, tem alguns casos muito loucos, Wagner, que a pessoa descreve cenas e descreve coisas que ela não teria como ter conhecimento. Mesmo como uma experiência de quase morte. Do tipo, ela chegar e falar pra mãe, mas a casa que a senhora morava era assim, ele viu a casa inteira. Outra é contar uma situação que aconteceu. Esse foi um dos casos que a pessoa foi a minha cobaia, entre aspas, no curso. Ela foi perguntar para um primo, porque a mãe e o pai já tinham falecido. O primo perguntou, quem te contou isso? Ela falou, não, ninguém contou. Eu estou fazendo um curso, aconteceu tal coisa. E aí ele falou, então, porque existia um pacto entre nós para ninguém contar isso para você. Então ele queria saber se alguém tinha quebrado o pacto. Ela viu toda a história, tudo que tinha acontecido, que era uma história que o avô tinha expulsado a mãe dela de casa, porque tinha engravidado e não estava casada ainda. E o primo brigou com o avô, não foi nem no enterro do avô, mais décadas depois, por conta disso. Olha, e da história dela acabou reconciliando várias outras partes. Mas as pessoas conseguem ver coisas que aconteceu ali realmente. Caramba. Vamos lá. Adriana Lisboa, boa tarde. Como faço para me auto-hipnotizar para conseguir assimilar as matérias que estudo? Esse auto-hipnotizar tem que conceituar melhor, né? Porque muita gente hoje, vendo conteúdos pela internet, vê sobre o lance de auto-hipnotizar-se para melhorar a memória, melhorar a concentração. Mas isso não é assim tão simples, né, o Valdeci? Isso precisa de ter um conhecimento sobre o que está fazendo. Então, não é Wagner. É assim, eu falo que o cérebro, que nós aprendemos por associação, generalização, repetição. Existem muitos mitos na aprendizagem, na questão de saúde, principalmente se fala de memória. Memória só tem 2 coisas. Uma é o substrato neuroquímico, ou seja, eu tenho que ter uma base que suporte aquilo, e outra é o treino. Se eu tenho ali toda a base neuroquímica para isso, o resto é treinar, é sair da preguiça. Porque tudo aquilo, nós funcionamos muito semelhante ao computador, aquilo que a gente está conversando aqui, dependendo da sobrecarga emocional que tenha, essa conversa vai ficar aqui e daqui a pouco a gente nem lembra.
Se for uma coisa que envolva qualquer conteúdo emocional que gera uma imagem muito forte, vai perdurar mais tempo. Entendi. Agora, se for alguma coisa que a gente continuar repetindo, vai criando caminho neural para aquilo, vai levando para a memória de longo prazo. A vantagem da hipnose, da auto-hipnose, é porque você está no estado de atenção relaxada, onde você vai focando aquilo e pode fazendo aquilo reverberar. Por exemplo, no nosso espaço, os tratamentos, a gente costuma dar comando, que são os comandos que deixam a pessoa em looping. Toda noite ela vai passar, vai ouvir novamente aquela sessão mentalmente, de maneira que ela vai sendo reprogramada automaticamente. A mente dela faz isso. Então, eu tenho vários vídeos de auto-hipnose no YouTube, coisas simples de 5, 10 minutos, e que você pode baixar, mas se você não tiver, o pessoal vai estudar com fome, sem glicose não tem formação de memória, sem gorduras nobres, a gente vai pensar ali para formar a baía de mielina, você não tem proteção da informação para chegar no outro neurônio. Então, azeite, castanhas, tudo isso é fundamental. Então, se você tem a parte neuroquímica e tem a parte sai da preguiça e vai treinar aquilo, repetir a informação, ela vai ficar na memória de longo prazo. Outra é você emocionalizar, porque o cérebro gosta do que é gritante, do que é colorido, do que é berrante, do que é qualquer coisa bagunçada. Quanto mais divertido, melhor para ele. Tem que ser emocional. Uma pergunta que eu sempre faço, é simples assim. Onde é que você estava no dia 11 de setembro de 2001? O que aconteceu? Já vou dar o spoiler, né? Que não é spoiler, é um retro-spoiler. O pessoal vai falar, Torres Gêmeas, ok. Onde você estava quando ficou sabendo? A grande maioria ali vai falar, eu estava em tal lugar, sabe o dia. Ok, onde é que você estava em 11 de setembro do ano passado? Há um ano atrás, 365 dias. Não sei. Por quê? Porque essa memória do ano passado não tem a mesma carga emocional. Sim. Então nós gravamos aquilo que nós emocionalizamos. Então o hormônio, o neurotransmissor que fixa a memória é aquele mesmo que em excesso também inibe e gera amnésia seletiva. Se você tem um trauma muito forte, você cria uma cortina ali em cima que você não lembra de jeito nenhum. Porque foi muita descarga de adrenalina e de cortisol. Isso que você está falando vai ao encontro do que eu sempre falo para meus alunos quando a gente estuda saídas do corpo. Um monte de gente quer estudar a saída do corpo só na mente, que é técnica, que é isso, que é aquilo. E eu sempre falo, você precisa se apaixonar pelo que você está estudando. Porque se você não tiver um componente de paixão no sentido positivo com o que você está estudando, vai ficar um repositório de técnica e conhecimento na cabeça que não vem para o coração e não esquenta. Não há uma reverberação, você não tem ressonância com aquilo. Então, estuda algo, se apaixona por aquilo, ame aquilo, não é só intelectualizar aquilo. É um grande erro que eu vejo em muita gente que estuda saídas do corpo e outros temas, fica só aqui. No intelecto. Ela não traz aquilo para o coração, quer dizer, unir a inteligência com o sentimento e fazer uma coisa só. Então, aquilo que eu vejo que dá mais resultado em geral é quando você estuda algo que você ama aquilo que você está estudando, se envolve emocionalmente com aquilo. Está perfeito. É você ser aquilo, né? Ser aquilo, exatamente. Você tem que ser o exemplo. Tem uma frase que atribuem a Gandhi que fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Você fica cobrando dos outros, você é essa mudança. Então tem uma história que eu gosto muito, que é do rapaz que vai passando com os filhos, com o filho num cinema, né, e tá marcando lá, criança até 6 anos não paga. Adulto acompanhado, aí fala que a criança não paga, né? O adulto pagaria e a criança até 6 anos não paga. Aí na hora que ele vai passando, o segurança pergunta, quantos anos seu filho tem? Ele fala 7. Cara, então você vai ter que pagar a sua e vai ter que pagar dele. Na hora que ele compra o bilhete, que ele vai passando, o segurança fala, então, se você não tivesse falado 6, ele passaria muito bem como 6. E eu não saberia. Aí o cara olhou pro segurança e falou, você não saberia, mas ele saberia. Ele saberia que eu estava mentindo para tirar proveito. Então seja você a mudança que você quer no mundo. Exatamente. Vamos lá, Eudes. O nosso amigo de sempre, Pierre Carlo, manda uma pergunta que ele fala, na minha infância, sempre diziam que eu era feio. Isso me faz me sentir... Isso faz me sentir inadequado na vida
Ponto. Qual a dimensão do estrago de palavras como essa recebidas na infância? Inclusive, o Percalo já botou em outros programas aqui, dizendo assim, eu sou feio. Ele já botou. Ele se autoafirma nessa. Percalo, um abraço aí pra você. O Percalo gosta de rock. Ama muitas bandas que eu amo também. Percalo, você precisa vir aqui no estúdio um dia que você quiser assistir o programa ao vivo para fazer. Eu e você, juntos, teremos mais poder para fazer reprogramação mental roqueira na mente do Eudes. Vai sair os dois daqui escutando MC Cravinho. Vamos lá, Valdeci, responde ele. Então vamos lá. Feio é dizer, fulano não é tão bonito quanto quem? Eu preciso de um índice referencial. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de divergências, né? Se você pegar, o pessoal hoje fala tanto extraterrestre, uma coisa ou outra, se aparecer um indivíduo parecendo um réptil aqui, você vai dizer que ele é feio ou é bonito? Pro nosso padrão a gente vai dizer que é feio. Eles olhando pra gente devem falar, feios são vocês. Que não tem esse rabo, né? Essa cauda assim, não tem uma pele muito lisinha. Então, mas é você que pode me responder. O quanto você leva disso para dentro de si? O quanto você faz com que isso tenha mais valor do que aquilo que você é? Porque a gente vai pensar, para a vida de relação, é assim, se eu ser feio ou ser bonito, pode ser bom, pode ser ruim. Eu conheço muitos casos clínicos, por exemplo, da mulher que hoje ela não quer mais ter um corpo bonito, isso não é consciente, é inconsciente, tá? Por quê? Foi violentada. Às vezes foi nessa vida, sofreu vários abusos, às vezes foi em outras vidas também. Então, como se ela dissesse, ter um corpo bonito, atraente, ser muito bonito é perigoso. Então, se eu quero viver, eu quero fazer minhas coisas tranquilo, eu não posso fazer isso. Então, ela se descuida, e às vezes vai para o extremo contrário. Aí vira o desleixo. Então é você que vai dizer. Porque tem muito homem feio casado com mulher linda, muita mulher feia casada com um homem lindo, tem muita gente feia casada com gente feia, muita gente bonita com gente bonita. Então tem todas as combinações possíveis. É você que vai se dar o seu valor sempre. Sim. E o seu valor não é ser feio, ser bonito, e isso é só o que você está dizendo de um julgamento, né? Mas que você não precisa carregar como valor, porque isso não é valor. Isso é só um peso. E os pesos eu prefiro deixar pra lá, né? Prefiro carregar leveza só, né? Legal. E é igual quando já falaram aqui uma vez, que quando a gente afirma, tipo, eu sou feio, o primeiro ouvido a escutar isso é o seu. Então, sim, tipo, fica pra você esse tipo de coisa. Tem muita pergunta, porque nós estamos já com 54. Então, tá? A gente vai, como 1h20, 1h e pouca. Mas se deixar as perguntas correrem, a gente não vai conseguir responder tudo. Fechou, tá? A gente vai responder só até onde for. Eu vou dar uma dando. sugestão, Wagner, não sei se seria bom, aí vocês falam se sim ou não, que quem colocou a pergunta aqui no chat, depois que acabar, se não tiver sido respondido, repeti-la quando for pro ar, já logo em seguida, quando encerrar. Nos comentários? Porque se ela repetir no comentário, eu consigo responder depois. Então tá, ó, boa ideia. Depois que o programa tiver ido, aí tem uns comentários ali que não é no chat, né? Aí a pergunta que não for respondida, vocês coloquem lá que o Valdeci está se prontificando a entrar lá e responder, tá bom? Eu aqui não tenho como fazer isso, Valdeci, porque a quantidade de mensagens que eu recebo, Instagram, e-mail, eu não tenho como parar e ficar... Eu já respondo pergunta dos meus alunos o tempo inteiro. O tempo todo. Aí eu vou para a internet, vou ficar respondendo pergunta, eu não consigo criar mais nada, não tenho tempo para mim aí. Não eu vi algumas na semana passada e falei, nossa, se a pessoa tivesse deixado aqui, daria para ter respondido. Então, aí se você puder fazer esse favor de responder, obrigado, viu? Nem que seja da 12h às 6h, a gente consegue. Então tá bom, vamos lá, Eudes. A próxima pergunta é da Fabiane, ela manda o seguinte: como os traumas de vidas passadas que não foram trazidos ao consciente podem nos sabotar inconscientemente? É necessário ter um gatilho para que isso ocorra? Excelente pergunta, Valdeci. Não precisa de gatilho nenhum, a gente já faz isso o tempo todo. Nós repetimos posturas de vidas passadas, repetimos inclusive nomes de vidas passadas, tem casos clássicos aí. Eu tenho um filho que ele tem, atualmente o nome dele é o mesmo nome que ele já teve como soldado romano, entre outros, entendeu? Então a gente não precisa disso, porque a maior parte de nós é uma postura inconsciente. É a linguagem, quer ver? Nós falamos na semana passada da questão da pessoa que fala, não, isso me sufoca e bota a mãozinha aqui. Ou fala, mas dá um nó na minha garganta.
Se eu perguntar para você, um nó como? Não é como se estivesse apertando. Enforcamento, geralmente. Mas isso você não tem consciência disso. Ou a outra frase, me falta o chão. Entendeu? Quer ver uma outra coisa que é Fabiane, né? É isso? Isso. Fabiane. Eu gosto de contar sempre uma história que a pessoa... Imagine um indivíduo me dá uma flechada na outra vida. E eu vou ficar... Eu tenho lá uma... Crio uma ruptura na parte cardíaca. Eu desencarnei. Pela ideia reencarnacionista, principalmente, notadamente espírita, quem vai ter um problema disso na próxima encarnação é o agressor. Tá correndo o risco de tomar uma flechada, ou uma lança, ou qualquer outra coisa parecida. Isso não é tão verdade na prática. Eu fico preso naquele lixo emocional, eu deixo aquela imagem reverberando no meu corpo astral, perispírito, psicossoma, que seja. Como eu digo, não largo o osso. Na próxima encarnação, eu vou nascer com uma cardiopatia congênita. Prolapso da válvula mitral ou qualquer outra coisa parecida. E dependendo do caso que essa cardiopatia gerar, eu posso, inclusive, desencarnar ou acelerar o meu desencarne em relação a isso. Chega na outra encarnação, de novo eu venho com a cardiopatia. Quando você olha a história, 10 encarnações depois eu estou com a cardiopatia. E aí eu pergunto pro pessoal, falo, então, o cara te deu uma flechada só. Ele te matou uma vez só e você morreu mais 9 por conta própria. É inteligente isso? E por que isso acontece? Na minha visão, a visão que eu tenho sobre isso é a questão do perdão. Por isso que a primeira técnica que a gente usa em reprogramação é a técnica do perdão, que é um perdão sentido e consentido. É para tirar o lixo emocional. Não é um perdão teológico. Porque enquanto eu não perdoo de verdade isso, eu vou ficar reverberando essa imagem, vou ficar atraindo e vou ficar morrendo da mesma flecha um monte de vezes. E o cara já reencarnou livre dessa flecha faz tempo, ó. E o cara pode ter melhorado mais rápido do que ele. Sim, mas é isso que acontece. E você continua ali na mesma flecha que te matou há 1000 anos atrás. Então, é uma coisa que não é consciente. Ah, não, mas é porque... às vezes a pessoa até faz papel de vítima. Não, porque eu já nasci com essa cardiopatia, porque meu pai era primo da minha mãe. Eu falo, olha, meu pai era primo de sangue da minha mãe, primos carnais. Os dois eram alcoólatras. Eu passei fome até os 7 anos de idade. Bom, então meu cérebro nem existe. Porque até os 7 anos dizem que se você passar fome, o cérebro não forma, né? Então já não poder formar pelo álcool, não poder formar por conta da consanguineidade, da anemia falciforme, que eu tenho irmãos que tinham crises fortes de anemia falciforme. Então eu acho que a gente está um pouquinho além disso. A gente tem que aprender a superar aquilo que o pessoal coloca como uma predestinação ou como algo muito taxativo para nossa história. Mas, tipo assim, como que a pessoa pode perdoar? Porque, por exemplo, ela só descobriu dessa flechada nessa encarnação que ela te encontrou. Como que ela conseguiria descobrir isso de uma forma natural? Não precisa nem... Eu, por exemplo, tá perdoado todo mundo que passou no meu caminho. Eu não quero nem saber. Mesmo sem você saber quem foi, um dia um conhecido, ele, depois de anos, ele voltou, veio me encontrar e falou, mandaram procurar você e tal, os mentores, tal lugar, falaram que eu tinha que te pedir perdão. Eu falei pra ele, então, você tem que pedir perdão pra você, não coloca lixo na minha conta. Não coloca. Você tem que pedir perdão pra você mesmo. Todo perdão é, em síntese, auto-perdão. Entendeu? O Valdeci eu não tenho o poder de perdoar meu pai pelo que ele fez ou deixou de fazer. Eu tenho o poder de perdoar a imagem que eu criei desse pai. Entendeu? Eu não tenho o poder de perdoar o político fulano X. Eu tenho o poder de perdoar a imagem que eu criei dele. Então todo perdão é auto-perdão. No fundo, sempre sou eu comigo mesmo. Eu falo isso pro pessoal. O nascimento, a encarnação é uma coisa solitária. Mesmo que você venha lá um monte de gêmeos. O desencarne também é solitário, mesmo que seja numa catástrofe. Então o tempo todo é você com você. Por que a gente quer botar na conta dos outros? Daí dá para ver a sabedoria de Jesus quando falava de perdão. Você sabe o que eu tenho de teoria? Religiosos, tá, em geral, de forma doutrinária, quando eles falam de perdão, faz isso como um condicionamento religioso. O que acontece? Hoje, alguém escuta falar de perdão, não associa com Jesus, associa com a religião, ou com aquilo que o religioso inculcou nela. Então, para ela, perdão é uma coisa religiosa. Não, perdão é uma coisa de dentro. É uma coisa de sabedoria. Independente do cara ser chinês, hindu, seguir Jesus ou Buda ou nada. É uma coisa dentro. Mas para a população,
quando você fala em perdão, a associação com a religião, seja qual for, ela é imediata, cara. Ficou os religiosos estragaram o ensinamento que Jesus deixou sobre Deixou perdão. ali. Veja que engraçado. Eu vou te contar uma coisa aqui, Wagner. Alguns vão querer me bater por aí, depois de ouvir isso, tá? Mas é assim, na minha prática clínica de 20 anos, mais de 20 anos, as pessoas com mais problema, com mais dificuldade na hora de perdoar, geralmente são os espíritas e os evangélicos. Que são os que acham que perdoaram todo mundo. Entendeu? Eu não tô fazendo julgamento, tô falando de constatação, gente. Tô falando de fato que eu vejo clinicamente. Por exemplo, os que menos vão para supostas vidas passadas são os espíritas, que têm a questão das vidas passadas, pluralidade de existências no seu escopo doutrinário. Por que não vão? Entendeu? Agora vai o ateu, você coloca ele num transe e ele vai parar numa outra vida. Bota lá o evangélico, ele sem querer ele vai parar em outra vida até contra a vontade dele. Uhum. Agora o espírita não. Que tanto controle que é esse? Que tanto controle? Eu falo, o problema do perdão é o seguinte, tem uma história de Gandhi que eu gosto muito, que um repórter chegou pro Gandhi e falou, Mahatma, fala um pouquinho pra gente sobre perdão. Ele falou, eu não tenho o que falar sobre isso. Eu nunca perdoei ninguém. Aí o cara perguntou pra ele, falou, mas como? O senhor é um líder político e até mesmo religioso e diz que nunca perdoou ninguém? Ele falou, não, porque o perdão exige a premissa de uma ofensa. Como eu nunca me senti ofendido, eu nunca precisei perdoar. Então, daí eu pego uma outra... Eu tenho um artigo meu que foi um dos mais lidos, na época era No Somos Todos Um, era Erros e Acertos ou a Inteligência do Perdão. Eu falo, criaram condições por ditados, falo, olha, errar é humano, perdoar é divino. Acertar é humano, não é errar. Você pegou o avião, quantas peças tem nele? Como é que o cara chegou à conclusão de que ia botar todas aquelas pecinhas? Quantos acertos ele teve? E o carro? E o helicóptero? E o navio? O metrô? Acertar é humano. Perdoar é divino. Bom, se o perdão exige a premissa de uma ofensa, se Deus se sentiu ofendido por mim, ele deixou de ser onisciente, deixou de ser onipresente, deixou de ser onipotente também. Eu estou dividindo alguma coisa com ele. Então a gente está rebaixando Deus. Sim. Agora, essa é uma questão, é um atributo humano que a gente coloca como se fosse divino. Exatamente. Então acertar é humano e perdoar é humano. Tem uma adaptação, errar é humano. Sim. Mas achar em quem jogar a culpa é mais humano ainda. É mais humano né? ainda, melhor ainda, né? Tem um autor que eu acho que você deve conhecer, o Eliphas Levi. Ah, sim, da Cabala. O abade Luiz Constant, que foi expulso da Igreja Católica, se tornou cabalista e ocultista, França, da primeira metade do século XIX. E a Pensamento editou os livros dele aqui. Dogma e Ritual de Alta Magia. Ritual da Alta Magia, Chave dos Grandes Mistérios, História da Magia. E eu era adolescente, já lia Eliphas Levi. E uma frase dele me marcou profundamente, que ele dizia o seguinte, Deus jamais perdoa, porque ele jamais se irrita. Sim. Mas se você fala isso para um fanático religioso, ele quer te matar. Se eu ofendo a Deus a ponto de ele me perdoar, isso não é Deus, é uma imagem que eu faço de Deus. O divino, se ele se ofende, não é o divino, é o humano. Ou seja, e se ele perdoa, é porque se ofendeu também é humano. Então, perdão é uma coisa nossa, humana, não tem nada a ver com o divino. Dá pra gente fazer um programa só falando só do Gênesis. Eu falo que mataram Deus em todos os capítulos do Gênesis, desde o primeiro. Mataram Deus. Então, se eu pegar aquilo lá, eu tô falando para discutir racionalmente, não com emoção. Talvez eu tenha esse defeito. Eu discuto ideias e não as pessoas. Então, quando um dia uma colega da minha esposa, ia muito evangélica em casa, chegou, me questionou alguma coisa de igreja, ela sabia que eu era um bandista, né? Eu falei, então eu não preciso ir na igreja para ser salvo. Por quê? Eu falei, porque eu já tô salvo. Ela, como assim? Eu falei, porque eu tenho 2 filhos que vão na igreja evangélica, tem outro que vai na católica, mas eu vou contar o evangelho. Porque Paulo de Tarso disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Eu já tenho 2 lá e já me salvaram. Pra que eu vou? Ou então, se você não fique brava comigo, vai ficar brava com Paulo de Tarso. Não me queira mal por isso. Eu só leio a Bíblia, eu não escrevi. E também, quando alguém me falava assim, você precisa ser salvo, eu falei, mas eu estava condenado para alguma coisa que eu preciso ser salvo? Por quem, né? E eu virava para a pessoa e falava assim,
você não está salvo nem do teu fundamentalismo, como é que você quer me salvar de alguma coisa? Vai me tirar dessa aí. Umas coisas assim que você fica... Vamos lá, Eudes. Ó, vou puxar aqui a última pergunta, que já estamos com 1h05 de programa. Que é a da Kátia. Ela manda: eu, em uma consagração de ayahuasca, eu vomitei muito ouro. Uma voz dizia na minha mente: vomita toda a sua ganância. Mas não sou gananciosa, acredito que seja de outra vida. Hoje tenho dificuldade com dinheiro. Posso reprogramar isso? Sim, no outro programa nós falamos inclusive da questão da terapeuta que tinha tido uma encarnação lá com um mendigo na época de Jesus e veio trazendo esse mendigo até agora, 2000 anos depois. Então, para ver quanto tempo a gente vai carregando esses issues. A questão do dinheiro é assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi na parte dito mística, né, foi numerologia pitagórica. E é interessante, o número 8, que dizem que é o número do dinheiro, aqui na nossa civilização ocidental, é o que mais falta. Que na verdade não é faltar o dinheiro, é faltar dar o devido valor ao dinheiro. Dar o devido valor às coisas materiais. Então vamos pensar o seguinte, Kátia era o nome dela? Kátia. Jesus disse o quê? Nem só de pão o homem viverá. Nem só de significa também de. Sim. Nem só é também. Jesus quis dizer que nós também vivemos de pão. Então nós temos que aprender a dar o justo valor para isso. E às vezes, como você disse, o que você está retratando é meio a fábula de Midas, né? O rei que queria transformar tudo em ouro e tudo que ele começou a tocar virava ouro. Ele ia beber água, tocava o jarro, virava ouro, ele não conseguia beber. Ia tomar o vinho, a mesma coisa. Ia comer a comida, ela virava ouro. E aí ele começa a morrer por conta da própria maldição que ele achou que era uma bênção. Uhum. Então eu falo que existe o toque de Midas positivo. É você aprender a dar o valor justo para aquilo. Porque ter só dinheiro pode não significar nada. Isso para mim não quer dizer prosperidade. Prosperidade depende do que você faz com esse dinheiro e se você depende dele. Se você é escravo ou não. Mas como você me mostra aí na sua fala, ele ainda dói muito em você. Entendeu? Então dá para programar, reprogramar? Dá sim. O caso da moça que eu contei lá, que era um mendigo, mostrou bem claro isso. E aí, Eudes? É Ok? isso. É isso. Fechou as perguntas ali? Fechamos. Então, pessoal, eu vou chamar daqui uns 2 meses o Valdeci novamente para o Valdeci falar de Umbanda, que ele conhece muito e é legal porque ele dá outros aspectos, né? É legal a gente ter sempre visão de conjunto. Ô, Valdeci, obrigado por você ter vindo de novo, cara. Eu que te agradeço. Só mencionando aqui, a gente falou da reprogramação, nós falamos basicamente perdão, linha do tempo, vida intrauterina. No processo de reprogramação mental em 10 sessões, tem outras técnicas que vão trabalhar a sua ancestralidade através de você, vão trabalhar a questão da sua identidade, que é onde está o seu autoconceito, que gera autoimagem e autoestima. Nós falamos na outra live sobre isso, né? E, inclusive, a sua questão de propósito, que é arquetipicamente a jornada do herói. Isso a gente fala que é uma ideia tipo, é uma jornada onde todos nós estamos desempenhando um papel. O que a vida está me chamando para ser ou fazer nesse momento? E por último, na reprogramação, eu trabalho uma questão que é o reencontro com o mestre interior. É como um resgate da própria intuição. Eu falo que a intuição virou meio artigo de luxo ou desprezível ao mesmo tempo, né? As pessoas têm medo de falar intuição, falar eu tive insight. É um insight é bonito. Mas, na verdade, o verbo intuir, do latim, intuere, quer dizer saber, conhecer. Então, é uma sensação de saber mesmo. Eu sinto isso, então eu sei disso. Eu vivo isso. Então, quando você resgata esse processo intuitivo, ao contrário do que muitos pensam, você acaba se desapegando do resultado, ou da ideia de estar certo ou errado. Se eu tenho intuição a respeito do Wagner, eu falo para ele, se fizer sentido para você, tudo bem. Se não fizer, esquece que eu te falei. Tá tudo bem assim. Porque eu não estou preocupado em estar certo em relação a isso. Não estou apegado ao resultado. Mas eu só quero que isso flua. Que a gente aprenda a trabalhar esses processos de nós mesmos. E uma pergunta final, Valdeci, até de forma redundante. Tem jeito pro Eudes? Tem. Primeiro ele vai parar com funk, né, Wagner? Qual é o funk a propósito pra gente saber? MC Cravinho. Eu sabia que ele ia falar o cravinho. O cravinho de sempre. Não, mas ele já faz stand-up, né? Faz stand-up, ele é inteligentíssimo, Então... cara. Ele monta, inclusive,
stand-up comics para outros apresentadores também. Outros humoristas. Ele faz para os outros. Então, já tá salvo. Já tô salvo. Já tá... Só falta matar o funk. Não, tem outras coisinhas também, tal, mas Ajuste a aqui, gente ou tá tem que ir ali. assim, devagar, né? Pra não estressar o cara. Eu né? falo que existem algumas palavras gêmeas que eu gosto de brincar, palavras parecidas. Um é amor e humor. São os lubrificantes da vida. Então, ele tá bom de humor, mas segundo ele, De ele amor, não tá não. bom de amor. Né? Tá osso, mas vai melhorar, Tá osso? vai melhorar. Deus vai abençoar. Legal, Valdeci, obrigado aí mais uma vez. Viu? Eu que te agradeço o pessoal. E se fizerem, deixarem as perguntas lá, eu respondo. Então, gente, A gente tá? vai se falando. Que legal. Eudes, algum recado final? Só pro pessoal se inscrever, deixar o like, compartilhar. O canal de cortes tá aí de novo, então vai lá ver os cortes, você que não tem 1 hora inteira pra assistir o programa. E quando puder, volta aqui pra assistir sempre ao Eudes, vivo. esquecemos de falar. Amanhã estarei novamente boa. aqui, meio-dia, no programa da Ju Varela. Eu vou ser entrevistado novamente, né? Porque normalmente eu vinha a cada Uma vez mês, por uma mês. vez. Mas por causa das viagens, a gente não deu para fazer e agora estamos voltando. E amanhã vou estar conversando com a Ju sobre egrégoras, os campos energéticos coletivos. Bem legal. Amanhã, meio-dia, aqui ao vivo, se alguém tiver tempo e quiser assistir, ou depois entrar e assistir no horário que der. Então, amanhã vou estar com a Ju Varela, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo aí o programa, tá bom? Um abraço.